O cheiro era insuportável, uma mistura azeda de esterco, lama e algo que eu não sabia identificar, mas que grudava na pele como uma segunda camada. Eu tentei me levantar, mas meus joelhos afundaram ainda mais no chão escorregadio. Ouvi a gargalhada do meu sogro, Henry, ecoando atrás de mim. Ele parecia satisfeito, como se minha humilhação fosse um espetáculo feito sob medida para seu deleite. Você não passa de uma inútil, Emily, gritou ele, com a voz carregada de desprezo. Está exatamente onde deveria estar, na lama, no lixo. É o que você é, afinal. As palavras queimaram mais do que o frio da sujeira em minhas roupas. Olhei para ele, mas não disse nada. Minha garganta estava apertada, e as lágrimas que insistiam em brotar não podiam ser vistas por ele. Eu sabia que, se chorasse ali, ele venceria. Harry continuou me encarando, com aquele sorriso maldoso no rosto, como se tivesse acabado de ganhar uma batalha. Ele era assim. Controlava tudo e todos, desde o dia em que Michael me trouxe para esta fazenda. Henry deixou claro que eu não era bem-vinda. Na cabeça dele, eu era apenas uma mulher sem valor, uma oportunista que fisgou o filho dele para se aproveitar do nome da família. Respirei fundo e, com esforço, levantei-me. O peso da lama parecia o peso de tudo que eu havia aguentado nos últimos anos. As palavras cortantes, os olhares de desprezo, as insinuações constantes de que eu não era boa o suficiente. Mas naquele momento, algo mudou dentro de mim. Não era raiva, era determinação. Entrei na casa sem olhar para trás, ouvindo ainda os ecos da risada de Harry. Subi direto para o banheiro, lavei a sujeira do corpo e deixei a água quente escorrer sobre minha pele, como se pudesse limpar mais do que a lama. Mas no fundo, eu sabia que aquilo não era suficiente. A água não levaria embora a humilhação, nem devolveria a dignidade que ele tentou roubar. Naquela noite, enquanto tentava dormir, minha mente estava inquieta. A ausência de Michael tornava tudo mais difícil. Ele estava fora há semanas, trabalhando em um projeto de construção em outra cidade, tentando juntar dinheiro para pagar as dívidas da fazenda. Ele confiava que eu daria conta de tudo aqui, mas não sabia a extensão das coisas que eu enfrentava sozinha. Quando finalmente adormeci, não foi o sono que me trouxe alívio. Foi um sonho estranho, quase premonitório. Nele, eu estava cercada pela lama novamente, mas dessa vez havia algo brilhando nela. Algo escondido, esperando para ser descoberto. Acordei com uma clareza que não sentia há muito tempo. Alguma coisa precisava mudar, e eu sabia que não podia esperar que Michael voltasse para isso acontecer. Henry podia achar que me colocou no meu lugar, mas ele não sabia que a lama onde me jogou seria o solo onde eu construiria minha força. Naquela manhã, enquanto colocava a casa em ordem, meus olhos pousaram na porta do escritório de Henry. Aquele lugar era sagrado para ele, o centro de todos os seus negócios. E naquele instante, algo dentro de mim me empurrou em direção a ela. Eu ainda não sabia o que encontraria lá dentro, mas senti que, de alguma forma, aquele era o primeiro passo para transformar o ódio e a humilhação em algo muito maior. A porta rangeu levemente quando a empurrei. O escritório de Henry era um espaço que exalava controle e ego. As paredes estavam cobertas por certificados emoldurados e fotos de eventos da comunidade, como se ele precisasse lembrar a si mesmo e aos outros de sua importância. Tudo estava impecavelmente organizado, o que era curioso vindo de alguém que tolerava tanto caos na fazenda. Passei os olhos pelas prateleiras abarrotadas de livros que eu duvidava que ele tivesse lido. Harry não era homem de palavras escritas. Ele preferia impor suas ideias aos gritos ou pela força. Na mesa, um conjunto de pastas e papéis estava empilhado com precisão quase militar. Meu olhar se fixou em uma gaveta trancada no canto inferior esquerdo. A chave. Eu sabia que havia visto algo semelhante antes, uma pequena peça metálica que ele guardava no bolso do colete. Na noite anterior, enquanto lavava suas roupas, a chave caiu no chão do banheiro
Ele provavelmente nem percebeu que a havia perdido, e eu, sem pensar, a coloquei no bolso do meu avental. Meu coração disparou enquanto girava a chave na fechadura. A gaveta deslizou lentamente, revelando um cofre menor escondido dentro. Minha primeira reação foi hesitar. Invadir o espaço de alguém sempre pareceu errado, mas eu precisava saber o que Henry guardava com tanto zelo. Ele sempre fazia questão de dizer que não tinha nada a esconder, mas seu comportamento autoritário dizia o contrário. Com uma combinação óbvia, o aniversário dele, como eu suspeitava, o cofre se abriu. Meu coração saltou no peito quando vi o que havia ali dentro. Papéis. Muitos deles, organizados em pastas com etiquetas datilografadas. Peguei a primeira pasta, e meu estômago revirou quando comecei a folhear os documentos. Havia extratos bancários e registros de transações que claramente não eram legítimos. Henry estava desviando dinheiro de subsídios do governo, lavando fundos através de contas de terceiros e sonegando impostos há anos. Cada papel que eu tocava era uma peça a mais no quebra-cabeça de corrupção que ele escondia. Por um momento, me senti mal. Não porque queria protegê-lo, mas porque percebi o quão profundamente ele tinha mentido para todos, para a família, para a comunidade, para si mesmo. O homem que jogou minhas esperanças na lama tinha uma moral tão suja quanto o chiqueiro onde ele me humilhou. Continuei vasculhando, tirando fotos dos papéis com o celular que Michael havia me dado antes de viajar. Henry podia ser esperto, mas ele subestimava minha capacidade de usar a tecnologia contra ele. Depois de registrar tudo, organizei os papéis no lugar e fechei o cofre. Enquanto saía do escritório, minha mente fervilhava com possibilidades. Eu sabia que precisava ser cuidadosa. Se Henry descobrisse que eu sabia de seus segredos, ele poderia tentar me destruir de verdade. Mas pela primeira vez, eu tinha algo que ele não podia controlar. Poder sobre ele. Aquela noite foi longa. Revisei as fotos dos documentos repetidamente, tentando montar uma estratégia. A primeira coisa que me veio à mente foi como isso poderia acabar com ele. Não apenas na família, mas na comunidade. Henry, o homem que se orgulhava de ser o exemplo de integridade, seria exposto como uma fraude. A raiva que senti no chiqueiro voltou, mas dessa vez veio acompanhada de algo mais forte. Determinação. Ele achava que tinha me colocado no meu lugar, mas não fazia ideia de que ao fazer isso, me deu o combustível para lutar. Agora, a lama não era apenas um símbolo de humilhação. Era o começo de algo maior. O escritório de Henry se tornou meu segredo, e aqueles papéis, minha arma. Eu sabia que precisaria ser paciente, escolher o momento certo, mas algo em mim já havia mudado. Eu não era mais a mulher que ele podia pisotear sem consequências. Ao deitar naquela noite, os documentos não saíam da minha mente. Eu só conseguia pensar em uma coisa: como transformar o peso daquele conhecimento em justiça e em liberdade. Os dias que se seguiram foram uma dança silenciosa de preparação. Eu fingia ignorância na presença de Henry, mas cada movimento meu era calculado. A cada sorriso que ele me dava, falso, como tudo nele, eu pensava no cofre e no que ele continha. Era como carregar uma bomba no bolso, esperando pelo momento certo para detoná-la. Minha primeira tarefa foi organizar as evidências. Nas horas em que Henry estava fora da casa, envolvido em suas reuniões ou verificando a fazenda, eu revisava as fotos que havia tirado dos documentos. Cada transação suspeita, cada assinatura, cada discrepância era anotada. Passei noites inteiras pesquisando termos legais e financeiros que eu não entendia completamente, mas que agora eram cruciais. Descobri que boa parte do dinheiro desviado vinha de subsídios governamentais para a manutenção ambiental da fazenda. Ironia pura. O chiqueiro imundo, onde ele me humilhou, deveria ser um exemplo de práticas sustentáveis. Isso me deu uma ideia. Se Henry estava usando o governo para encher os bolsos, por que não expor a verdadeira face de sua negligência? Na manhã seguinte, antes do nascer do sol,
Peguei meu celular e fui até o chiqueiro. As condições eram ainda piores do que eu lembrava. A lama espessa parecia ter se multiplicado e os porcos estavam visivelmente agitados. A cerca estava parcialmente quebrada e havia detritos espalhados pelo chão. Gravei cada detalhe, documentando o estado daquilo que deveria ser uma instalação modelo. Quem sabe o que as autoridades ambientais diriam disso, Henry? Murmurei para mim mesma, enquanto ajustava o ângulo do celular. Minha próxima jogada foi estratégica. Liguei para um número que encontrei em uma pesquisa online, o Departamento Local de Inspeção Agrícola. Fiz a denúncia de forma anônima, descrevendo as condições da fazenda e sugerindo que os subsídios estavam sendo usados de forma inadequada. Eu sabia que isso atrairia atenção, mas era apenas o começo. Enquanto esperava a resposta das autoridades, continuei montando meu dossiê. Não queria apenas expor Harry, queria garantir que ele não tivesse como se livrar das consequências. Comecei a guardar cópias dos documentos em diferentes lugares da casa, escondendo-as em locais que ele nunca procuraria. Também enviei algumas para um e-mail que criei especialmente para isso, garantindo que teria acesso caso algo acontecesse. Harry parecia alheio ao que eu estava fazendo. Ele continuava com suas grosserias habituais, criticando cada pequena coisa que eu fazia, mas agora, cada palavra dele parecia menos pesada, porque eu sabia que estava ganhando. Eu tinha uma arma e ele não fazia ideia. Um dia, enquanto eu limpava a cozinha, ele entrou segurando uma xícara de café. Vai passar o resto da vida aqui, Emily? Ou vai arrumar algo útil para fazer? Perguntou com aquele tom de desprezo que parecia ser sua marca registrada. Olhei para ele, segurando o pano de prato nas mãos. Por um instante, quase tive vontade de responder, de gritar tudo o que sabia, mas engoli as palavras e sorri. Estou cuidando do que é meu, Harry. Não se preocupe. Ele me lançou um olhar desconfiado, mas não disse mais nada. Saiu da cozinha, murmurando algo sobre como eu era desnecessária. Mal sabia ele que, em breve, tudo o que ele achava possuir estaria prestes a desmoronar. A espera era difícil, mas cada momento me deixava mais certa do que eu precisava fazer. Eu não estava apenas me vingando, estava tentando corrigir algo muito maior. Henry não era apenas um tirano em casa. Ele era um mentiroso que se beneficiava do trabalho alheio enquanto posava como o herói da comunidade. Naquela noite, enquanto revisava as gravações do chiqueiro, recebi uma ligação. Era o departamento de inspeção, confirmando que uma equipe faria uma visita surpresa à fazenda. Meu coração disparou. Uma mistura de nervosismo e alívio. Tudo estava começando a se encaixar. Eu sabia que o dia da inspeção marcaria o início da queda de Henry, mas também o início de algo maior para mim. Eu não era mais apenas uma mulher tentando sobreviver. Eu era alguém prestes a reivindicar meu lugar. A manhã começou tranquila, como qualquer outra na fazenda. O sol ainda nem tinha subido completamente quando ouvi os passos firmes de Henry na varanda. Ele estava dando ordens aos empregados, como sempre, com aquele tom autoritário que me fazia ranger os dentes, mas hoje seria diferente. Eu sabia que o silêncio que pairava era a calma antes da tempestade. Estava na cozinha, cortando legumes, quando ouvi o som inconfundível de um motor. Olhei pela janela e vi um carro oficial parar na entrada da fazenda. Era uma caminhonete branca com o logotipo do Departamento de Inspeção Agrícola estampado na lateral. Meu coração deu um salto, e ao mesmo tempo, um frio percorreu minha espinha. Que diabos é isso? Ouvi Henry resmungar do lado de fora. Os inspetores saíram do veículo. 3 homens e uma mulher, todos vestidos com roupas simples, mas com pranchetas e câmeras nas mãos. Um deles se aproximou de Henry, que já parecia irritado antes mesmo de saber o motivo da visita. Sr. Whitmore, estamos aqui para uma inspeção de rotina na sua propriedade, disse o homem, com uma calma que parecia provocar ainda mais o temperamento de Henry. Inspeção? Que inspeção? Eu não autorizei nada disso. Henry disparou, cruzando os braços.
Não precisa de autorização, senhor. Recebemos denúncias sobre irregularidades ambientais e estamos aqui para verificar. A expressão de Henry mudou. Foi sutil, mas vi claramente o nervosismo atravessar seu rosto antes de ser substituído por uma máscara de indignação. Ele tentou argumentar, mas os inspetores já estavam caminhando para o chiqueiro e outras áreas da fazenda. Segui a distância, mantendo uma expressão neutra, enquanto observava Henry se esforçar para manter o controle. Os inspetores começaram pelo chiqueiro, e não demorou muito para que as câmeras começassem a registrar o estado deplorável do lugar. Eu sabia que a cerca quebrada, a lama acumulada e a falta de higiene seriam o suficiente para gerar um relatório incriminador. Henry tentou justificar. Estamos em processo de reforma, ele dizia, mas sua voz soava menos firme a cada frase. É difícil manter tudo em ordem quando falta mão de obra. Os inspetores apenas anotavam e tiravam mais fotos, não se deixavam convencer, e eu, por dentro, sentia uma satisfação que não podia demonstrar. Quando voltaram para o escritório de Harry, o ambiente ficou ainda mais tenso. Um dos inspetores pediu para ver os registros financeiros relacionados aos subsídios que a fazenda havia recebido. Harry hesitou, e naquele momento eu sabia que ele estava prestes a explodir. Isso é invasão. Vocês não têm o direito de entrar aqui e vasculhar minhas coisas. Ele gritou, mas sua voz ecoou sem efeito. Temos o direito sim, senhor, respondeu a inspetora calmamente, mostrando um documento oficial. Enquanto Harry continuava seu espetáculo de indignação, eu permaneci próxima o suficiente para observar. Ele começou a tropeçar nas próprias palavras, tentando justificar documentos que não faziam sentido e omitindo informações importantes. Finalmente, os inspetores saíram, deixando um aviso claro. A fazenda estava sob investigação oficial e Henry seria obrigado a apresentar justificativas detalhadas ou enfrentaria multas severas e possíveis acusações criminais. Ele entrou em casa como uma tempestade, jogando o chapéu no chão e esbravejando. Isso é culpa sua, Emily, gritou, apontando o dedo para mim. Desde que você chegou, essa família começou a desmoronar. Eu o encarei por um momento, sentindo o peso de suas palavras, mas não recuei. Desta vez, eu não me encolhi. Culpa minha? Perguntei com a voz firme. Ou será que é porque sua moral finalmente encontrou o preço que você sempre quis esconder? Ele ficou em silêncio, mas seu rosto estava vermelho de raiva. Era a primeira vez que ele não tinha resposta, e eu sabia que isso o consumia. Subi as escadas lentamente, sentindo o peso do momento, mas sabendo que ainda não havia terminado. Aquilo era apenas o começo da sua queda. E, enquanto ele tentava desesperadamente manter a fachada, eu já tinha certeza de que seu mundo estava prestes a ruir completamente. A notícia da investigação na fazenda se espalhou rapidamente pela comunidade. As pessoas cochichavam nos corredores do mercado e faziam perguntas que Harry não tinha como responder. Ele evitava sair de casa, isolando-se em seu escritório, como um animal encurralado. Era estranho vê-lo assim. Tão diferente do homem que me humilhou com tanta confiança. Uma noite, depois que o silêncio tomou conta da casa, ouvi passos pesados no corredor. Eu estava na cozinha, organizando algumas coisas para o dia seguinte, quando Henry entrou. Ele parecia diferente. Não havia raiva em seus olhos, apenas algo que eu não conseguia identificar de imediato. Cansaço? Precisamos conversar. Ele disse com uma voz mais baixa do que de costume. Parei o que estava fazendo e me virei para encará-lo. Não sabia se estava preparada para ouvir o que ele tinha a dizer, mas também sabia que não podia evitar. Pode falar, respondi, mantendo a calma. Ele respirou fundo e puxou uma cadeira. Sentou-se com um peso que parecia maior do que seu próprio corpo. Por um momento, apenas olhou para as mãos, como se estivesse tentando encontrar as palavras certas. Eu errei, ele começou, com uma honestidade que me pegou de surpresa, não só com você, mas com todo mundo.
Fiquei em silêncio, esperando que ele continuasse. Desde o começo, eu vi você como uma ameaça. Achei que você estava aqui para tirar algo de mim, assim como... Ele pausou, como se estivesse prestes a confessar algo que nunca havia dito antes. Assim como outra pessoa fez anos atrás, Harry contou pela primeira vez sobre uma mulher de seu passado, uma mulher que ele amou, mas que o traiu de maneira devastadora, roubando dinheiro e sua confiança em qualquer pessoa que ousasse se aproximar. Ele admitiu que projetou esse medo e essa desconfiança em mim desde o início, sem nunca me dar uma chance real de mostrar quem eu era. Não estou dizendo isso para justificar o que fiz, ele disse, finalmente me encarando. Mas para que você saiba que eu estava errado. Por um momento, não soube o que responder. Uma parte de mim queria gritar. Queria jogar na cara dele todas as vezes que ele me humilhou e me fez sentir que eu não era ninguém. Mas outra parte, mais profunda, reconhecia a fragilidade daquele momento. Harry, comecei, escolhendo minhas palavras com cuidado. O que você fez comigo foi cruel. E não estou falando só do chiqueiro. Foram anos de desprezo, de palavras que machucaram mais do que você imagina. Ele assentiu, parecendo menor do que eu já ouvira antes. Eu sei, ele disse baixinho. E não espero que você me perdoe. Só precisava dizer que lamento. Fechei os olhos por um momento, tentando processar tudo. O que ele estava pedindo não era simples, mas, de alguma forma, eu sabia que o perdão era mais para mim do que para ele. Segurar aquele rancor era como carregar um peso que não era meu. Eu perdoo você, Harry, disse finalmente. Não porque você merece, mas porque eu preciso disso para seguir em frente. Ele ficou em silêncio, mas algo em sua expressão mudou. Havia um alívio ali, misturado com arrependimento. Pela primeira vez, ele parecia humano para mim, e não apenas um tirano. Naquela noite, enquanto eu deitava na cama, pensei em como as coisas haviam chegado a esse ponto. O homem que tentou me destruir agora buscava redenção. E embora eu soubesse que o caminho ainda seria difícil, senti que, pela primeira vez, eu estava realmente livre. Mas havia uma última coisa que precisava ser feita. Harry estava arrependido, sim, mas as consequências de seus atos não podiam ser apagadas. As investigações ainda estavam em andamento, e eu sabia que, no dia seguinte, ele enfrentaria o que plantou. E dessa vez, eu estaria pronta para encarar o futuro com força renovada. O dia amanheceu com um silêncio estranho, quase solene. A fazenda, que sempre parecia cheia de vida, agora estava mergulhada em uma calmaria que parecia prenunciar algo maior. Harry saiu cedo, chamado para comparecer à delegacia após a conclusão das investigações. Eu o observei pela janela enquanto ele caminhava até o carro, mais curvado do que eu jamais o vira. Ele olhou para trás uma única vez, nossos olhos se encontraram, mas nenhum de nós disse nada. As autoridades já haviam recolhido todas as provas e emitido as acusações formais. Sonegação de impostos, desvio de fundos e uso indevido de subsídios eram apenas algumas das acusações que Harry agora enfrentava. O homem que sempre fez questão de ser visto como o pilar da comunidade estava prestes a ser julgado por sua hipocrisia. Enquanto ele lidava com as consequências de suas escolhas, eu lidava com as minhas. A denúncia anônima que fiz foi o estopim para tudo isso, mas não me arrependia. Não era vingança, era justiça. Harry precisava enfrentar seus erros, e eu precisava seguir em frente. Com Michael de volta à fazenda, começamos a reconstruir nossa vida. Ele ficou abalado ao saber de tudo o que aconteceu em sua ausência, mas ao mesmo tempo, havia um alívio em seus olhos. Eu sinto muito por não estar aqui quando você mais precisava. Ele disse uma noite segurando minha mão. Prometo que nunca mais vou deixar você enfrentar isso sozinha. E ele cumpriu. Juntos começamos a transformar a fazenda. A primeira coisa que fiz foi reformar o chiqueiro. O lugar que um dia representou minha humilhação se tornou um símbolo de renascimento,
Contratei uma equipe para limpar e reconstruir o espaço, instalando sistemas modernos de manejo sustentável. O esterco que antes era apenas sujeira, agora era transformado em adubo orgânico, vendido para fazendeiros locais e até para grandes mercados na cidade. O negócio começou a prosperar rapidamente, e com os lucros, conseguimos pagar as multas deixadas por Harry e ainda expandir a fazenda de forma ética. A comunidade, antes relutante em confiar em mim, começou a me ver de forma diferente. Quanto a Harry, o julgamento foi rápido. Ele foi condenado a 2 anos de prisão, além de uma multa pesada que praticamente dissolveu o que restava de sua fortuna pessoal. Durante todo o processo, ele manteve uma postura silenciosa, quase resignada. Antes de ser levado, ele pediu para me ver. Não sei se algum dia vou poder consertar o que fiz, ele disse, seus olhos cheios de algo que parecia sincero, mas espero que, de alguma forma, você consiga encontrar paz. Eu já encontrei, Henry, respondi, olhando diretamente para ele. Agora é sua vez de encontrar a sua. Depois que ele foi embora, a fazenda finalmente parecia minha. Não no sentido de posse, mas no sentido de pertencimento. Pela primeira vez, senti que aquele lugar não era apenas um espaço físico, mas um reflexo do que eu havia superado. Hoje, enquanto caminho pela fazenda, vejo os sinais do nosso progresso em cada canto, o chiqueiro renovado, os campos verdes, o sorriso no rosto de Michael quando ele volta do trabalho. Até mesmo as pessoas na cidade me cumprimentam com respeito, algo que nunca imaginei que aconteceria. A lama que um dia me afundou agora é a base do meu sucesso. E embora as cicatrizes ainda existam, elas não me definem. Elas são apenas lembretes de que, às vezes, precisamos cair para aprender a nos levantar mais fortes. Enquanto olho para o horizonte, vejo um futuro brilhante pela frente, e pela primeira vez em muito tempo, sinto que o passado finalmente ficou para trás. Até a lama tem valor, e eu descobri o meu.